Em Brasília, agora para conversar com a Isabel Mega, olhar para a agenda do presidente Lula. Vamos lá, Isabel Mega, o que acontece? O presidente Lula estava naquela agenda internacional lá nos Estados Unidos. Ontem tinha um encontro com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e na pauta estaria a crise na Venezuela, a situação política delicada que o país vive. Só que esse encontro não aconteceu. E agora vem uma informação exclusiva da CNN, em primeira mão aqui. Trouxemos essa informação de que, no México, o presidente da Colômbia vai se reunir com o presidente Lula. O que já temos de detalhes sobre esse encontro, hein, Isabel? Carol, a expectativa é de uma reunião a três ali. O presidente Lula, o presidente colombiano e também a presidência mexicana. Tem ali uma expectativa de que o presidente Lula, nessa agenda no México, se encontre em um primeiro momento com o presidente que está deixando o poder, López Obrador, e também com a nova presidente, a primeira mulher a assumir a presidência no México, a Cláudia Sheinbaum. Então, eles vão debater essa situação da Venezuela. Para a gente recapitular um pouco esse assunto, o Brasil estava ali na mesa de discussões conjuntamente com Colômbia e México. Mas ali no meio de agosto, o México decidiu sair dessa mesa de negociação. Os países tinham chegado a se manifestar em notas conjuntas, mas o México demonstrou um pouquinho mais de irritação com o cenário dentro da Venezuela. O presidente, ainda presidente López Obrador, disse o seguinte: olha, agora é com o Tribunal de Justiça lá na Venezuela. E, de fato, a cobrança que vinha sendo feita publicamente, que era das atas eleitorais, essa cobrança acabou se perdendo porque não temos atas a serem apresentadas. Então, você não tem como comprovar que, de fato, Nicolás Maduro foi o vencedor das eleições em julho deste ano. Então, o México acabou saindo dessa mesa de negociação e a expectativa que o governo brasileiro tem é que, com essa aproximação, com essa ida do presidente Lula no próximo domingo para participar ali de todo o rito de posse da nova presidente, possa também ser um motivo para você conseguir reestabelecer esse diálogo dos três países, fortalecendo ali uma questão regional. O Brasil tem interesse nisso, porque tem interesse também em se colocar como um protagonista, né, nas interlocuções com a Venezuela. Querendo ou não, somos um dos países que mais tem esse contato, principalmente via o trabalho do assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, que tem essa atuação muito forte ali no contato com as autoridades na Venezuela e com a embaixada venezuelana. Então, eles chegam com essa expectativa. O presidente Lula vai no domingo, a posse é na terça-feira. Não há perspectiva de você assinar acordos aí entre México e também Brasil, mas há a expectativa de que haja um convite para que a nova presidente visite o Brasil e aí sim você tem algum tipo de formatação de acordo a nível comercial. Então, a expectativa maior de fato é sobre como que eles vão lidar com esse assunto da Venezuela, que acabou ficando de fora, por exemplo, do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Fontes do Itamaraty já pontuavam que, de fato, não havia previsão de que eles tocassem nesse assunto, sobretudo porque é tratado como uma questão para nós do lado de cá, uma questão regional, ainda que trate de um país vizinho como a Venezuela. Mas a sinalização não era, de fato, que o presidente Lula pudesse tocar em relação a esse assunto, Carol. E aí as expectativas estão em torno dessas agendas. Só para arrematar esse assunto, teve inclusive o bastidor da política, porque o presidente Lula era muito esperado para fazer um ato na campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Essa agenda acabou ficando pelo caminho, o Lula deu atenção à agenda internacional e aí só volta, né, a expectativa é que só volte à capital paulista para participar de atos com Guilherme Boulos lá no dia 5 de outubro. Então ainda teve esse componente aqui interno a respeito dessa agenda, Carol. Então, vamos para o bastidor, né, Isabel? O que aconteceu para essa mudança de planos do presidente Lula? E até mesmo como é que o governo reagiu a críticas pelo silêncio do país no discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU sobre a situação na Venezuela? A reação vai nesse tom, Carol. Olha, isso é uma questão nossa aqui, é regional.
não era esperado que o presidente Lula tocasse nesse assunto. Ele tocou em outros assuntos de outros países. Falou da guerra da Ucrânia, ele falou da situação na faixa de Gaza, fez cobranças muito claras para que haja a construção de uma solução para esses conflitos. É aí que ele entra também nas críticas ao Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tentou a todo custo, né, emplacar ali algum tipo de resolução em relação à situação da faixa de Gaza. Não conseguiu porque teve veto. Há uma cobrança do governo para que haja mais representatividades dos países do sul global e para que você também repense esse mecanismo de veto, porque você acaba embarreirando soluções que poderiam contribuir de alguma forma, principalmente sob o olhar de você preservar vidas, né? Esse é o discurso do presidente brasileiro. Então, de fato, tocou em várias outras questões, mas Venezuela não seria um assunto adequado para esse discurso, pelo esse entendimento da diplomacia brasileira, que é um assunto nosso, do lado de cá, estamos tentando resolver pela via diplomática, mas o governo brasileiro também, pelo que a gente vem acompanhando desde julho essa situação, Carol, vai ficando sem muitas cartas na manga, porque ficou, né, trazendo esse posicionamento de que, olha, vamos aguardar as atas eleitorais. Mas já sabia que, de fato, essas atas jamais viriam. Então, fica nesse posicionamento de não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro e que é seguido pelos outros países que a gente citou aqui na nossa conversa, pela Colômbia, pelo México, né? O próprio presidente colombiano, nessa entrevista exclusiva à CNN, fala sobre isso também, esse posicionamento de não reconhecemos. Então, a expectativa é de voltar às tratativas, mas efeitos concretos, de fato, Carol, dependem muito mais dos venezuelanos, na leitura que eu faço aqui com vocês, porque até aqui a gente não teve ali qualquer mecanismo da Venezuela que pudesse trazer um pouco mais de confiabilidade sobre esse processo eleitoral. Isabel Mega, de Brasília, conosco. Até já, Isabel. Conversamos mais em instantes.